Olá, estamos aqui para dar continuidade ao nosso curso de Processo Penal 1. Nós vamos tratar agora ou começar a tratar, na verdade, dos princípios gerais de processo penal. Nós iniciamos até a análise dessa questão na última aula que tivemos de natureza presencial, quando iniciamos abordando o devido processo legal. Então, só para recapitular, para aqueles que não tiveram oportunidade de assistir naquela ocasião, era um período ali de transição, né? Vamos parar, não vamos parar, coronavírus e tal. Então, só para recapitular rapidamente a questão do devido processo legal, a gente fez uma análise histórica, dividimos a análise em dois modelos de compreensão em torno do devido processo legal, no sentido formal e no seu sentido material. O sentido material que é mais potente, né, o substantial, do process of law, né, tem uma origem histórica que se confunde com a formação da common law. A gente viu toda a história na última aula de forma bem detalhada, eu não vou fazer isso de novo aqui, mas enfim. A ideia é que o devido processo legal transita ali do período do século XI até o século XIII e se consolida no texto da Magna Carta, em 1215. Uma expressão que está lá, a princípio, em latim. O julgamento se dará per legem terrae. E per legem terrae, em latim, significa, traduzido literalmente para o português, pelas leis da terra, pelas tradições, pela forma pela qual estamos acostumados a fazer justiça desde os tempos de Eduardo o Confessor, né, no comecinho do século XI. Então, a ideia do devido processo legal se origina desse texto em latim, per legem terrae, que será traduzido ainda no século XIII, nas inúmeras modificações que a Magna Carta teve. Numa delas, a tradução do latim para o inglês, a expressão per legem terrae vira due process of law, e due process of law, traduzido literalmente para o português, é devido processo legal. A gente viu também que a Inglaterra seguiu com percalços, com retrocessos, por conta de uma série de situações da história da Inglaterra, onde o modelo de due process of law não foi exatamente aquele que foi seguido durante um bom período da história inglesa. Depois ele é retomado no século XVI para o XVII. Exportado em certa medida para os Estados Unidos, quando da composição da Constituição norte-americana, eles vão acrescentar nas 10 primeiras emendas com a Carta de Direitos, a Bill of Rights, e depois vai haver uma longa discussão na Suprema Corte Americana. A gente viu isso em detalhes, eu estou só resumindo aqui agora, né? Uma longa discussão na Suprema Corte Americana em torno da 14ª emenda, onde aparece de novo a ideia do due process of law, do devido processo legal, e que passa a ser invocado como uma espécie de ferramenta para impor aos Estados-membros que obedecessem aquelas 10 primeiras emendas, que eram a Carta de Direitos, as garantias do cidadão frente a possível arbítrio por parte do Estado. Então ficou se discutindo na Suprema Corte Americana se as 10 primeiras emendas tinham aplicação automática em todos os estados, e se discutiu isso a partir da 14ª emenda, onde estava lá o devido processo legal. Então lá nos Estados Unidos se invocou o devido processo legal como um modo de impor-se a observância dos direitos e garantias das 10 primeiras emendas que faziam esse conjunto de Carta de Direitos que os norte-americanos acabaram lentamente fazendo implantar. Então, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos, eles têm uma tradição hermenêutica que remonta a tempos até imemoriais, né, de invocar a ideia de julgamento pelas tradições, pelas leis da terra, pelas garantias que foram sendo construídas. No nosso caso, no Brasil, a gente já falou disso também, nós temos uma leitura bem mais empobrecida da ideia do devido processo legal, até porque a gente não tem essa carga histórica toda, isso não é da nossa tradição, mas a ideia está inserida na Constituição brasileira, está lá no texto do artigo 5º, a ideia do devido processo legal, e ele acaba sendo uma espécie de princípio-mãe, uma espécie de guarda-chuva, né, que significaria observar todos os demais princípios e garantias do cidadão. A gente costuma trabalhar no Brasil muito mais no sentido formal, que é a ideia de observância de rito, que tem a sua importância, tem a sua razão de ser, né, é importante que se observem as regras, mas não costuma muito invocar o devido processo legal como um freio para evitar retrocessos em termos de garantias. De qualquer forma, segue sendo um princípio mater, está acima dos demais, como eu coloquei aí. E aí, eu já expliquei até na aula passada, mas só retomando, tem várias formas da gente trabalhar princípios gerais de processo penal. Alguns autores, por exemplo, nos seus manuais, abrem lá um capítulo e vão separar os princípios por critérios classificatórios próprios. Uns dizem
primeiro dos princípios constitucionais, depois dos princípios infraconstitucionais. Outros trabalham com fases do processo, princípios da investigação, do processo de conhecimento, do processo de execução. Enfim, tem várias formas de tratar. Tem autores até que não têm critério nenhum, vão trabalhando isso de forma assim, parece que, lembrei de mais um, fala aí e tal, sem muito critério. Eu prefiro organizar melhor a abordagem dos princípios a partir da teoria geral do processo, que está relacionada a essas três categorias, esses três institutos que vocês veem na tela, que são os conceitos de jurisdição, ação e processo. Eu acho que fica melhor que você organize assim, porque quando eu falar de um determinado princípio, você relaciona esse princípio ou à jurisdição, ou à ação, ou ao processo, e fica, enfim, mais familiarizado com o que se está tratando ali e organiza melhor na tua cabeça como é que as coisas se constroem. Por que trabalhar então dentro desses três? Porque esses três são os três pilares da teoria geral, né? Jurisdição é um poder, o Estado tem poder de aplicar a lei, simbolicamente outorgado no momento que constituímos o Estado, né? Na Assembleia Constituinte. Então, dentro da teoria do contrato social, a gente abriu mão de uma parcela da nossa soberania individual, né? Para que esse ente abstrato chamado Estado possa exercer o poder e solucionar os conflitos no dia a dia, impondo, né, a vontade da maioria em relação aos conflitos e solucionando esses conflitos, o poder de dizer o direito, de aplicar a lei. Só que isso não é feito de forma automática, eu preciso ter um mecanismo de provocação. A ação, então, é o direito que cada um de nós tem de invocar a tutela do Estado. O Estado tem poder e eu tenho o direito de bater na porta do Estado, juiz, e dizer: juiz, estou precisando de você, venha me ajudar. Eu, ao bater na porta, estou exercitando o meu direito de ação, que é o direito de invocar a tutela jurisdicional. Então, o Estado tem poder de solução dos conflitos, mas ele não sai de forma atabalhoada aplicando esse poder, ele espera que alguém o provoque. Eu tenho, como cidadão, o direito de provocar, de invocar a tutela do juiz. Sempre que eu faço isso, sempre que eu exercito o meu direito de ação e invoco a tutela jurisdicional, ao lado do exercício desse direito, acoplado a ele, vai aqui uma pretensão. É como se o Estado virasse para mim e dissesse: muito bem, você está me batendo na porta, você está pedindo a minha ajuda, o que você quer? Qual é a tua pretensão? Eu digo: eu pretendo tal coisa. O Estado vai dizer: bom, o que você pretende implica na necessidade de eu conversar com outras pessoas, porque elas têm também interesse nessa questão, eu preciso fazer uma verificação da tua pretensão. Como é que nós vamos fazer isso? Vamos criar um ritual de verificação da pretensão chamado processo. Então, o processo é um meio, é um instrumento, é um ritual através do qual, uma vez invocada a tutela jurisdicional pelo exercício do direito de ação, o Estado poderá avaliar se a minha pretensão é procedente ou não, julgando e definindo, dando uma solução para aquela questão. Então, a teoria geral do processo se resume a esses três pilares, né? Se você souber tudo de jurisdição, tudo de ação e tudo de processo, você sabe tudo de processo penal, sabe tudo de teoria geral do processo penal. Tá claro? Então existem princípios que orientam cada um desses três institutos. Princípios relacionados à jurisdição, que vão dizer como é que este poder deve ser exercitado. Princípios relacionados à ação, que vão dizer como é que o exercício do direito de ação deve ser exercitado. E princípios relacionados ao processo, que vão dizer como é que esse ritual deve ser realizado. Nós vamos começar então a análise dos princípios gerais do processo penal, levando em conta esses três institutos que compõem a teoria geral do processo. E a gente vai começar pela jurisdição, que é o poder, tentando entender como é que esse poder deve ser exercitado. São vários princípios que orientam o exercício do poder jurisdicional. Nós vamos focar num hoje, que é o princípio da imparcialidade. O princípio da imparcialidade, intuitivamente, até o primeiro que você deve pensar quando você pensa em exercício de poder. Muito melhor do que querer ficar decorando coisas, é preciso entender as coisas, né? Então pensa assim: o Estado tem poder. Como é que você gostaria que esse poder fosse exercitado? De forma a proteger amigos e prejudicar inimigos? Não, né? Você gostaria que esse poder fosse exercitado de forma equidistante em relação às partes que discutem o caso. Então, de forma imparcial, não vinculado a teses, né, senão quando da decisão a ser proferida, mas no curso do processo o poder deve ser exercitado
com o juiz mantendo uma distância equivalente das partes, não favorecendo ou prejudicando qualquer uma delas de forma antecipada. É importante não fazer uma confusão que alguns autores ainda fazem, por incrível que pareça. Quando a gente fala de imparcialidade, isto não pode ser lido como um sinônimo de neutralidade judicial. O discurso da neutralidade judicial foi um discurso construído lá no pós-Revolução Francesa, por conta de uma necessidade própria da época, que era a tentativa de justificar, né, a gente até falou isso aqui em aulas passadas, de justificar como é que eu tenho um juiz que até ontem fazia a vontade do rei, porque o rei era quem detinha o poder, e hoje esse juiz não faz mais a vontade do rei se ele é a mesma pessoa. Então foi preciso aproveitar esses juízes, não dava tempo de formar novos juízes, e foi preciso encontrar uma justificativa para o povo, né, para explicar para o povo por que esses juízes agora não estaria ainda seguindo naquele mesmo trilho que estava antes, né, de fazer a vontade do rei. E se vendeu a ideia de que não tem problema que seja a mesma pessoa, já que o juiz é neutro, já que ele é um boca da lei, já que ele simplesmente se limita a aplicar o texto da lei, e aí qualquer um poderia fazer isso. E mesmo que ele tenha tido experiências anteriores, né, relacionadas à observância da vontade do rei, agora ele está amarrado pela vontade do povo, que está expressada na lei, e ele operando com neutralidade não tem problema. Como se o juiz fosse uma coisa, né, fosse uma máquina e não um ser humano. Esse discurso da neutralidade judicial está lá em vários textos da escola da exegese francesa, você encontra em manuais franceses de processo penal do século XIX, é muito visível, muito palpável a construção desse discurso. É tão forte isso que até nós tivemos também um impacto aqui no Brasil, né? Ainda na época do Brasil colônia, nós tivemos algumas situações em que Portugal orientava os juízes a ficarem isolados do restante da população para não se contaminar psicologicamente com a questão de convívio com o povo. Era proibido que o juiz casasse com uma nativa, que, enfim. É verdade que os juízes não observaram essas regras, né? Distantes que estavam de Portugal, acabaram socializando tal, e a coisa não ficou como pretendia a coroa portuguesa. Tudo relacionado à ideia de tentar manter um afastamento e uma não contaminação do juiz em relação às questões do dia a dia. Seja como for, para deixar claro, neutralidade não existe. Não existe, sabemos muito bem, depois de Freud, depois da psicanálise, sabemos que cada um de nós, pelas experiências pessoais que temos, construímos preconceitos, né, em relação às coisas com as quais nos relacionamos. Todos nós temos preconceitos, quer você admita, quer não admita, não é necessariamente consciente, né? Esses preconceitos fazem com que a gente tenha visões descoladas às vezes da realidade até, mas visões antecipadas, né? A própria palavra é clara no sentido de ser um conceito antecipado, um pré-conceito, ou um pré-juízo, um juízo de valor que se antecipa em relação àquilo que eu vou analisar. E a psicologia cognitiva explica que nós, seres humanos, temos uma tendência de querer buscar no mundo coisas que visem confirmar estes preconceitos. Nós temos uma tendência, né, o chamado efeito de perseverança, de querer buscar no mundo elementos que reforcem aquilo que a gente já pensa do mundo. Quando a gente se depara com algo que colide com o que a gente pensa, é muito fácil de visualizar nas redes sociais, né? O sujeito sempre busca achar um argumento para dizer, mas tem um aspecto que, enfim, ele força, né? Como se tivesse uma espécie de um muro, ele vai dar um jeito de pular esse muro para manter aquilo que ele já tem de pré-estabelecido na cabeça dele a respeito do mundo. E difícil fazer o sujeito mudar a forma dele pensar, não é impossível, mas é difícil. A tendência é ele querer reforçar. Né? As redes sociais, como eu estava dizendo, deixam claro isso. Se você entra numa timeline de um sujeito que é alinhado ao Partido dos Trabalhadores, por exemplo, o que você vai encontrar lá? Só elogios ao PT e só críticas ao Bolsonaro, vamos ficar com a dualidade do momento. Se você entra na página de alguém que apoia o Bolsonaro, é o exato oposto. Só elogios ao Bolsonaro e críticas a quem pensa diferente. Não tem meio termo, é radical mesmo, né? É sempre querendo reforçar aquilo que você já tem como algo certo na tua cabeça. Então esse problema, que é um problema do ser humano, faz com que
a gente saiba hoje que não existe esse discurso de neutralidade judicial, porque o juiz é gente, o juiz é ser humano, e como qualquer um de nós, teve experiências de vida felizes, traumáticas, recalques dos traumas para poder seguir vivendo, e esses traumas, esses que foram recalcados, que foram jogados para o inconsciente, numa linguagem, né, psicanalítica, estão com ele, seguem com ele, não sairão dele. É diferente quando você tem um trauma e recalca, você não consegue se livrar desse trauma. Quando muito se aprende a conviver. É diferente, por exemplo, quando você corta um dedo. Corta um dedo, passa lá um mertiolato, põe lá um curativo e passou uma semana, o ferimento desaparece. O trauma, esse segue com você. E quando muito a gente aprende a conviver com ele. Tem muitos traumas que a gente sequer identifica, né, a sua origem, porque eles são muitas vezes até ressignificados, porque a gente usa muito na linguagem de metáforas e metonímias, e quando recalca de forma metafórica, e aí pela linguagem já não é exatamente aquilo, mas é algo similar àquilo, ou metonímias, que é tomar o todo pela parte, ou a parte pelo todo, enfim. Eu sei que é um pouco complexo o estudo para explicar aqui no vídeo de forma rápida, né? Mas é só para deixar claro que seres humanos não são neutros em relação a tudo aquilo que está ao redor. Assim o juiz também não é. Não existe neutralidade judicial. Agora veja, mesmo não sendo neutro, o que se espera do juiz é que seja imparcial. É quase uma contradictio in terminis, né? Uma contradição nos próprios termos. Quer dizer, eu sei que ele não consegue se desapegar de todas as experiências de vida, eu sei que ele tem preconceitos, eu sei que ele tem opções ideológicas, de visões particulares de mundo, porque todos nós temos. Mesmo assim, eu quero e eu exijo desse sujeito que vai julgar que ele mantenha uma equidistância e não seja tendencioso na análise do caso. Isso é difícil, às vezes, de a gente verificar na prática, mas é o que se espera do comportamento de um juiz que mantenha sua imparcialidade no sentido de guardar equidistância. Vou insistir um pouquinho nessa referência. É até interessante de analisar a legislação, porque o legislador, sabendo disso, sabendo de que é difícil muitas vezes manter esse afastamento de equidistância, o legislador se antecipa e regra algumas situações a partir da ideia de querer manter a imparcialidade do juiz, segundo as quais este juiz que estiver dentro daquelas circunstâncias, ele não poderá exercer o seu poder jurisdicional. Isso tudo é regrado no Código de Processo Penal, nos artigos 252, depois no 253 e no 254. São regras de impedimento, 252, depois a gente vai ver de incompatibilidade, 253, e de suspeição, 254. Vamos começar então trabalhando com regras de impedimento. O Código de Processo Penal diz que o juiz não poderá exercer jurisdição. Jurisdição é poder. Ele não pode exercer o seu poder no processo em que, bom, e aí traz as hipóteses, vamos ver quais são. 1. Tiver funcionado seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até terceiro grau inclusive, como defensor ou advogado, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar da justiça ou perito. Vamos entender melhor isso aqui. Cônjuge ou parente, consanguíneo. Consanguíneo quando você tem ligações, né? Porque nasceu do ventre daquela pessoa. Ou afim, parentesco por afinidade. Quando você casa com alguém, por exemplo, ganha de brinde, né? Toda a família do sujeito, eles passam a ser teus parentes, não pelo sangue, mas por afinidade. Em linha reta. Linha reta é para cima ou para baixo. Linha reta para cima, pai, mãe, vô, vó. Linha reta para baixo, né? Filho, filha, neto, neta. Até ou colateral para o lado, né? Então você tem o tio, você tem o primo, você tem o sobrinho, então. Até o terceiro grau inclusive. Como é que a gente conta esses graus de parentesco? Eu em relação ao meu pai, 1 grau. Eu em relação ao meu avô. Bom, para chegar no meu avô eu tenho que passar pelo meu pai. Então eu em meu pai, 1º grau. Eu, meu pai e meu avô, 2º grau. E o meu tio. Bom, meu tio é filho do meu avô, irmão do meu pai. Então eu, para chegar no meu tio, eu tenho que passar pelo meu pai, pelo meu avô
E é ele, meu avô, que me conecta com o meu tio. Não é o meu pai que me conecta com o meu tio, mas é o meu avô que me conecta com ele. Então, eu em relação ao meu pai, primeiro grau. Meu pai e eu em relação ao meu avô, segundo grau, né? Primeiro grau meu pai, segundo grau meu avô. Eu em relação ao meu tio, terceiro grau. Então, quando o código fala até terceiro grau, inclusive, é tio em relação a sobrinho, certo? Tio em relação a sobrinho é até terceiro grau, inclusive, como defensor, advogado e tal. Então, se algum parente próximo do juiz, até o terceiro grau, inclusive, se um tio do juiz, ou um sobrinho do juiz, então, né, atuou naquele processo, né, como defensor, como advogado, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar da justiça ou perito, o juiz não pode exercer poder naquele processo. Mesma coisa vai acontecer se o próprio juiz, né, inciso segundo, se ele próprio desempenhou qualquer dessas funções ou serviu como testemunha. Então veja, se o juiz, antes de ser juiz, estava advogando e advogou num determinado caso, imagine que daí ele passou no concurso público para juiz e por uma coincidência, aquele mesmo processo agora vem para ele julgar, é óbvio que ele não está em condições de julgar um caso no qual ele atuou advogando para uma das partes. Então ele está impedido de exercer poder. Mesma coisa se ele foi testemunha de um crime. Se o juiz foi testemunha de um crime, ele é prova do crime. Ele não pode ser prova e julgador ao mesmo tempo. Então, outro juiz terá que julgar aquele caso, em que ele serve de testemunha. Também é impedimento se tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se de fato ou de direito sobre a questão. Então, ele é juiz de primeiro grau, ele sentenciou, ele julgou o caso, e aí foi promovido a desembargador. Parabéns, né? O senhor agora é desembargador, vai atuar no tribunal. E aí, no tribunal, atuando lá numa câmara criminal, ele pega um caso em que ele mesmo sentenciou em primeiro grau, que agora chegou lá em grau de recurso, de apelação. Bom, é óbvio que ele não pode ser o revisor da própria decisão, né? Então ele está impedido de exercer poder no grau superior para revisar a decisão que ele mesmo proferiu. Também, se tiver ele próprio, seu cônjuge ou parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até terceiro grau inclusive, como parte ou diretamente interessado no feito. Então, se o juiz ou um parente próximo dele, né, é vítima, ou é mesmo o acusado do caso, ele não pode julgar, né? Ele ou parentes próximos a ele, até o terceiro grau inclusive. Ok? São regras, como vocês podem perceber, de natureza objetiva, tá? Então, regras de impedimento são regras de natureza objetiva, relação de parentesco, né? Situações que envolvem questões de natureza objetiva. Na sequência, a gente tem regra de incompatibilidade, artigo 253. Aqui são juízos coletivos. Então, necessariamente é um colegiado de julgadores. Nestes colegiados, não podem servir no mesmo processo os juízes que forem entre si parentes, consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral até terceiro grau, inclusive. Então, juízes parentes entre si até terceiro grau. Detalhe, se a gente for olhar lá para o direito civil, parente não engloba o conceito de cônjuge. A gente viu até que uma regra anterior fala, né, se for cônjuge ou parente. Mesmo assim, aqui se tem uma leitura alargada, não apenas o parente, mas também marido e mulher não podem figurar no mesmo colegiado. Tem até uma regra depois, mais para frente no código, quando vai falar do júri, e lá no júri o legislador detalha, marido e mulher não podem figurar no mesmo conselho de sentença, que é um órgão julgador colegiado. Então a ideia também se transmite para cá por uma interpretação extensiva da ideia de parentesco. Tá legal? Por fim, regras de suspeição. Suspeição são questões de natureza subjetiva. Então o juiz dar-se-á por suspeito, e se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes. Se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles. Amizade íntima, né, pressupõe uma amizade mais próxima. Não é um mero conhecimento pessoal, tá? Não é o fato de você ter o sujeito assim, teu amigo no Facebook, por exemplo, que automaticamente ele virou teu brother de infância. Às vezes é um conhecido, é uma pessoa que se relaciona formalmente com você, mas você não tem uma relação de proximidade. Tem que ficar evidenciado que há uma relação de amizade íntima para caracterizar a suspeição.
O mesmo vale para a inimizade, tem que ter uma inimizade que seja capaz de ser evidenciada ou experimentada pelo próprio julgador. Também haverá suspeição se ele, juiz, seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo a processo por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia. Vamos tentar entender isso aqui. Imagine que o filho do juiz, um guri que acabou de fazer 18 anos de idade, portanto imputável, mas por amizades e coisa que vale, enfim, ele vai num supermercado, vamos imaginar, e resolve lá naquele supermercado furtar uma picanha. E é surpreendido quando está saindo do mercado sem pagar, é preso em flagrante, é encaminhado para a delegacia, é denunciado por furto de uma picanha. Está respondendo a um processo criminal, e o advogado que foi contratado para defendê-lo vai sustentar a tese do princípio da insignificância, dizendo que uma picanha tem um valor insignificante dentro do patrimônio do supermercado, que, portanto, não teria atingido de maneira material o bem jurídico do supermercado, e que, portanto, aquela conduta não pode ser lida como criminosa, seria uma conduta à luz de uma atipicidade material, o discurso todo do princípio da insignificância. Essa é a tese que o advogado está sustentando no processo por furto, que responde o filho do juiz. Agora imagine que esse juiz pegou um outro processo, um outro caso, que não tem nada a ver com a família dele, de uma pessoa que foi presa em flagrante, furtando um shampoo numa farmácia. E esse sujeito foi preso em flagrante, foi encaminhado à delegacia, foi denunciado e está respondendo pelo furto de um shampoo numa farmácia. E qual é a tese que o advogado desse sujeito está sustentando aqui neste processo? A mesma tese que o advogado do filho do juiz está sustentando no processo dele. A tipicidade material da conduta, não ferir o patrimônio, a conduta é irrisória, princípio da insignificância. Então eu tenho dois casos análogos, parecidos, certo? E nos dois casos eu tenho uma tese que sustenta que aquele comportamento não é crime, e é a mesma tese. Então o que diz a lei? A lei diz que o juiz que vai julgar esse caso do furto do shampoo na farmácia não pode julgar esse caso porque ele tem um parente próximo dele que responde por um processo num caso análogo, parecido, onde a discussão é a mesma. Então esse juiz está contaminado psicologicamente, não é conveniente que ele julgue esse caso, porque ele está todo influenciado pelo caso do filho dele. É capaz de ele querer absolver aqui para reforçar a tese que favorece o filho dele lá, que amanhã ou depois as duas podem chegar no tribunal e ele ter argumentos no tribunal que visem, enfim, contribuir para evitar que o seu filho sofra sanções de natureza criminal. Então, contaminação psicológica faz com que o juiz se torne suspeito para atuar nesse caso. Tá legal? Inciso terceiro, também é suspeito o juiz se ele, seu cônjuge, parente, consanguíneo ou afim até terceiro grau inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tem de ser julgado por qualquer das partes. Vamos imaginar uma situação. Vamos imaginar que uma juíza tem um marido que é empresário, e esse marido dela está respondendo um processo administrativo fiscal na Receita, por sonegação de imposto. E quem vai julgar o marido da juíza nesse processo por sonegação é o delegado regional da Receita. Agora imagine que este delegado, esta pessoa, atropelou uma outra pessoa num trânsito e matou alguém no trânsito. Bom, ele vai responder um processo criminal por crime de homicídio culposo no trânsito. Agora imagine que por coincidência esse processo de homicídio culposo do trânsito, em que é réu o delegado da Receita, caiu nas mãos da juíza, cujo marido será julgado por ele no processo administrativo fiscal. Não sei se compreenderam a triangulação, né? Eu tenho uma juíza que julgará um réu e este réu julgará o marido dela num processo administrativo. Não dá. O legislador diz não pode, essa juíza não tem suficiente isenção de ânimo, ela não tem equidistância suficiente. A ideia do legislador aqui é a seguinte: eu não quero saber se a juíza é honesta, se ela consegue separar as coisas. Eu de antemão digo não vai. Não vai para evitar que se use o processo como moeda de barganha, né? Como quem diz assim, quem sabe eu te absolvo por esse crime de trânsito e você livra o meu marido lá no processo de sonegação. Para não passar na cabeça das pessoas a possibilidade de alguém querer fazer esse jogo, o legislador se antecipa e diz não vai.
Bom, o que mais nós temos aqui? Também é suspeito o juiz se ele tiver aconselhado qualquer das partes. O juiz não deve dar conselhos sobre o caso, evidentemente. Pode dar conselhos amorosos, afetivos, né, de modo de vida, mas não sobre o caso. Então, se ele aconselhou a parte, dizendo, olha, eu acho que aqui o recomendável é que você trilhe por este caminho, sustente essa tese, quem sabe você muda o argumento. Tipo de aconselhamento pode causar também suspeição e esse juiz não deve atuar. Se for credor, devedor, tutor ou curador de qualquer das partes. Aqui também a relação é óbvia, né? Se eu estou devendo dinheiro para o réu, ou o réu está devendo dinheiro para mim, não é conveniente que eu julgue esse réu, né? Senão, de novo, eu poderia usar o processo como moeda de troca. Também não é razoável que se eu tenho uma vítima, um réu, como tutelado ou curatelado, esse juiz possa querer julgar o seu tutelado ou o seu curatelado, ou interesses que envolvam o seu tutelado ou o seu curatelado, certo? Por fim, suspeito o juiz também se ele for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo. Ainda que juízes não possam ser gerentes de empresas que visem lucro, a legislação proíbe, eles podem ser sócios, podem ter ações de uma empresa, né, na Bolsa de Valores, e podem ser, enfim, até administradores de empresas que não visem lucro, como fundações, eventualmente. Então, se ele é um gestor de uma fundação, ou se ele é sócio, ou tem ações daquela empresa, e por acaso aquela empresa tem um interesse naquele caso específico, não é razoável que esse juiz julgue esse caso. Seja a empresa como ré, porque hoje nós temos responsabilidade penal da pessoa jurídica, seja a empresa como vítima, principalmente se ela tem ações, né? Porque hoje o mercado de ações ele é todo sensível, né? Qualquer notícia que você tenha de uma sentença que, enfim, considere que a empresa praticou um crime ou que ela foi vítima de um crime, isso impacta no valor das ações. Então, para evitar que o juiz queira ganhar dinheiro ou possa querer não perder dinheiro, ele poderia decidir, olhando para essa perspectiva, o legislador se antecipa e diz, não, aqui você não vai, você é suspeito, ok? Essas regras são todas relativamente limitadas. A gente poderia pensar numa série de outras questões que implicariam jogos de interesse que diminuiriam a imparcialidade do juiz, como, por exemplo, o juiz julgar um caso em que a mulher dele seja sócia no escritório. Não está previsto na lei, mas é uma situação que quebra a imparcialidade. Então você tem aqui uma colisão de doutrina, de lei e jurisprudência. Boa parte da doutrina amplia o olhar em relação à questão da imparcialidade para dizer o seguinte, olha, o juiz ele tem que ser imparcial em todas as questões que possam extrapolar, inclusive, aquilo que foi antecipado pelo legislador. Mas não é essa a posição nem da lei e nem da jurisprudência dominante. O Supremo Tribunal Federal já foi instado a se pronunciar recentemente sobre essas questões, inclusive em relação aos próprios ministros do Supremo, e as respostas que vêm da Suprema Corte são de que isso aqui é números clausulos, né? Números fechados, portanto, eu não posso extrapolar as hipóteses que a lei previu. Qualquer outra situação que não esteja aqui dentro não caracterizaria cláusula impeditiva do exercício do poder jurisdicional. É uma interpretação restrita que o Supremo dá, que me parece talvez não a melhor, mas é a que tem predominado. Certo? Bom, nós temos também uma novidade trazida pela Lei 13.964 de 2009, o famoso pacote anticrime, né? Que foi editado em 2009 e entrou em vigor no dia 23 de janeiro de 2020, que inseriu aqui o polêmico juiz das garantias. Se vocês estão acompanhando o que está acontecendo no país, né, devem ter visto que o Supremo Tribunal Federal, por decisão primeiro do ministro Dias Toffoli, na época na presidência, e depois do ministro Fux, que é o relator desse caso, uma decisão liminar, suspendeu a validade desses artigos todos. Mas acho que era importante a gente tratar de alguma coisinha aqui, até porque amanhã ou depois essa liminar pode ser revertida e a coisa voltar a ser discutida. E está relacionado diretamente com a questão da imparcialidade. A própria criação do juiz das garantias tem uma relação direta com a ideia de manter a imparcialidade do julgador. Qual é a ideia? Eu ter um juiz para a fase de investigação, chamado juiz das garantias, e um outro juiz para a fase de instrução e julgamento do processo. Este juiz, não participando da primeira fase, não teria uma contaminação psicológica com as possíveis decisões que o juiz que acompanha a investigação terá que tomar.
Porque o juiz que acompanha a investigação, primeiro, toma ciência da investigação, segundo, decide coisas, né? Decide as medidas cautelares, probatórias, reais, pessoais, e todas elas, ou se não todas, quase todas elas, exigem análises de indícios mínimos de autoria e prova da materialidade do crime. O juiz na investigação, que é provocado pelo delegado, pelo promotor, que pede a ele a prisão preventiva do investigado, por exemplo, ele vai ter que se debruçar sobre essas questões. O juiz que recebe pedidos de uma busca e apreensão vai ter que analisar essas questões, de uma interceptação de comunicação telefônica, de uma quebra de sigilo bancário, enfim, medidas cautelares pessoais, reais, um sequestro de bens ou probatórias, né, como essas que eu pontuei, invariavelmente vão pedir análise. Sim, tenho elementos probatórios na investigação que me permitam dizer que existem indícios razoáveis de autoria em relação a esse sujeito. Eu tenho prova da materialidade do crime, que são vestígios de que ocorreu um comportamento que gerou um resultado no mundo naturalístico, como, enfim, um cadáver, no caso do homicídio, ou a subtração de um bem, ou a avaliação indireta desse bem, ou, enfim, um documento, um crime de falso. Eu tenho esses dados, se a resposta for sim, eu, juiz, defiro. Então ele tem que ingressar, ele tem que dizer, e de certa forma ele antecipa juízos de valor. Então a ideia do juiz das garantias é fazer com que este juiz vá até o recebimento da denúncia. Recebeu a denúncia, formou o processo, dali para frente é outro juiz, que aí seria um juiz, aspas, virgem, né, em relação a todas as discussões e tudo aquilo que se produziu no inquérito policial. A ideia central do juiz das garantias, portanto, é assegurar a imparcialidade do julgador, reforçar a imparcialidade do julgador, que não teria tomado decisões antecipadas e, portanto, iria tomar contato pela primeira vez com o caso no momento da produção da prova e no momento que antecede a própria decisão que ele irá tomar. Só que a lei diz isso tudo e, paradoxalmente, ela cria uma exigência que esvazia um pouco todo esse discurso. Porque ela vai estabelecer no artigo 3º-B que foi introduzido, foram introduzidos vários artigos, né, do 3º-A ao 3º-F, mas no 3º-B, parágrafo 2º, diz o seguinte, presta atenção na redação: as decisões proferidas pelo juiz das garantias não vinculam o juiz da instrução e julgamento. Quer dizer, ele pode mudar as decisões. E esse juiz de instrução e julgamento, que após o recebimento da denúncia ou queixa, deverá reexaminar a necessidade das medidas cautelares em curso no prazo máximo de 10 dias. Fica aqui lógica a coisa, né? Porque se a ideia era preservar a imparcialidade do juiz da instrução, fazendo com que ele não tivesse tomado nenhuma decisão cautelar e fosse julgar o processo sem nenhuma influência anterior, o que o legislador faz é esvaziar toda a ideia, exigindo desse juiz, já no nascedor do processo, antes mesmo de produção de qualquer prova, antes da instrução probatória, que em 10 dias, a partir do recebimento da denúncia, ele reavalie as decisões cautelares que o juiz da investigação, que o juiz das garantias adotou. Com isso eu esvazio a ideia de manter esse juiz afastado. Quer dizer, o legislador, ele, de fato, ele tem, às vezes, certas dificuldades de compreender as coisas, né? Não faz sentido eu criar o juiz das garantias, que é algo interessante, importante, para que eu amplie a imparcialidade do julgador, e dizer que este que está afastado, que não deve atuar na investigação, deve reavaliar tudo que aquele fez em 10 dias, assim, do que recebida a denúncia. Aí ele se contamina igual, fica uma coisa ilógica, contraditória, um contrassenso. Então é uma falha, me parece meio grotesca até da legislação, é fazer essa exigência do parágrafo 2º aqui, certo? E há uma referência expressa no artigo 3º-D, que foi criado, que o juiz que na fase de investigação praticar qualquer ato incluído nas competências dos artigos 4 e 5º, que é medidas cautelares todas da investigação, ficará impedido de funcionar no processo. Então tem uma causa adicional de impedimento. A gente falou agora há pouco do 252, que era número fechado, número fechado, mas tem uma cláusula nova aqui agora no artigo 3º-D. Desde que, claro, né, isso aqui venha a ser efetivado por uma futura decisão do Supremo Tribunal Federal. Hoje essas regras todas aqui estão suspensas, né? Hoje o Supremo ainda não se debruçou sobre essa questão de forma definitiva, ele suspendeu de maneira cautelar, para depois analisar pelo seu tribunal pleno se essas regras vão valer ou não vão valer. Aguardem e acompanhem aí a solução que o Supremo vai dar para essa questão. Tá legal? Então,
Então, por hoje é isso. A gente viu aqui o princípio da imparcialidade que norteia a jurisdição dentro daquela ideia de analisar de um tripé da teoria geral do processo os princípios relacionados a cada um dos três institutos. Estamos começando pelo princípio da jurisdição e dentro da jurisdição pelo princípio da imparcialidade. Nosso próximo encontro trataremos do princípio da inércia, que em alguma medida é um desdobramento da imparcialidade. Por hoje é isso, até a próxima.